Agradeço o convite para participar desse primeiro congresso virtual que me foi feito pela Escola Brasileira de Estudos Constitucionais. E como o tema central desse congresso é a Constituição e Realidade Constitucional Brasileira, eu escolhi um assunto bem próprio desse momento, qual seja, os princípios republicano e federativo, a relação deles atualmente entre os poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Vamos desenvolver essa conversa em 4 itens. No primeiro item, falaremos dos métodos de interpretação, porque é necessário, sempre na ciência do direito, interpretar tudo que nela se apresenta. O segundo item é o estudo do próprio princípio republicano, o terceiro é o estudo do princípio federativo e o quarto é exatamente referente às condicionantes para o modo de exercer esses poderes a que fizemos referência. Os métodos de interpretação, como nós dissemos, já nos demonstra que a interpretação, a mais, digamos assim, de autoridade que nós temos, que é a judicial, é uma interpretação integradora. E ela é essencialmente criativa, porque cada fato que o julgador aprecia, ele busca todas as circunstâncias atenuantes, agravantes, todas as circunstâncias que estão envolvidas naquele fato. Daí eu insisti de que sou contra as súmulas, especialmente a súmula vinculante, porque ela quer transformar em norma de aplicação generalizada a algo que foi fruto, ainda quando, pela repetição dos julgamentos, foi fruto de circunstâncias que estavam naquele caso, que dá para que eu afirme novamente que não há um caso igual ao outro. Portanto, se é assim, essa súmula me incomoda muito. Mas que métodos nós conhecemos? Há um método hermenêutico tradicional, aquele que está sempre utilizando a autoridade ou do doutrinador ou da jurisprudência. Se do doutrinador, para dizer, doutor fulano acha aquilo, o professor Beltrano acha aquilo outro, o autor tal acha aquilo, o autor qual acha aquilo outro, é sempre a teoria do acho. Se trata da jurisprudência, o tribunal tal acha assim, o tribunal qual acha de outra forma. Ou então, no mesmo tribunal, se cair para o julgador tal, a solução é essa, porque ele tem sempre um pensamento que ele sempre acha que é assim. E nós, então, estamos dentro dessa teoria do acho, que foi objeto de um livro meu chamado Limites da Revisão Constitucional, publicado pela editora Sérgio Antônio Fabres, do Rio Grande do Sul, em que eu exploro essa teoria do acho, verbero essa teoria do acho e abraço, há mais de 30 anos, um método que me parece ajustado à ciência do direito, que é o método lógico-jurídico. E por que eu acho que é apropriado? Porque o direito é um objeto cultural. Se é um objeto cultural, ele é todo infestado de valores. E esses valores podem confundir o intérprete, que pode voltar para aquela teoria do acho que eu acabo de condenar. Neste caso, o melhor é pedir apoio a 2 ciências que nos ajudarão muito a dar um certo prumo a esse objeto cultural tão prenhe de valores. Essas ciências são a semiótica e a lógica. A semiótica, cujo objeto é a linguagem, porque ela nos dá uns elementos importantíssimos
considerando que toda afirmação que o homem faz ou é um signo ou é um conjunto de signo. Por exemplo, se eu digo o banco é um signo, este signo tem uma carga de significação variadíssima. É o móvel onde eu me sento, é a instituição financeira que trata desses assuntos específicos, das finanças, e fico sempre na dúvida. Mas a própria semiótica diz que há uma outra propriedade, além da semântica, que é a sintaxe. E aí se processa a associação de um signo com o outro para facilitar o entendimento ou de um deles ou dos dois. Então eu tenho o banco. Se eu disser quebrou, aí eu já tenho uma noção. Ou foi o assento que se destruiu, ou foi a instituição financeira que faliu. Mas mesmo assim, embora dê essa noção de destruição, eu não sei a qual dos dois eu me refiro. Então eu preciso de uma terceira propriedade que a semiótica me fornece, que é a pragmática da comunicação. Essa pragmática é a relação que se trava entre o que está utilizando o signo e o conteúdo do signo. E portanto é um uso habitual. Se quem está usando o signo, naquele caso do banco, é uma pessoa comum, eu já saberei que foi realmente o assento que se quebrou. Se é uma autoridade das finanças públicas ou das finanças particulares, eu já sei que foi uma instituição financeira, um banco, portanto, assim tomado. Dentro do objeto da ciência do direito, é onde mais se precisa do auxílio da semiótica. Mas ela só não é bastante. Eu necessito de uma outra ciência que é a lógica. A lógica é que dá disciplina ao pensamento humano. E lá, com seus 4 princípios, que basta utilizar 2 deles, o princípio da identidade, que nos diz sempre que uma propriedade é sempre igual a ela própria, um objeto é sempre igual a ele próprio, e para que eu possa encontrar essa identidade, eu vou ter que identificar nos 2 que eu estou associando um ao outro os mesmos elementos componentes. E por isso mesmo ela nos fornece pelo princípio da contradição, da não contradição ou do contraditório, que um objeto não pode ser ao mesmo tempo igual a si mesmo e diferente de si mesmo. Por essa razão eu não confundo tributo com contribuição, porque o sistema me fornece elementos caracterizadores desse objeto chamado tributo, que são completamente diferentes daqueles que me fornece em relação ao objeto chamado contribuição. Então eu parto sempre com esse princípio que eu chamo de lógico-linguístico e posso já aproveitá-lo ao examinar um dos signos que estamos utilizando nessa conversa, que é o signo princípio. Se eu pegar a interpretação hermenêutica que nós chamamos de método da hermenêutica tradicional, ela vai para o acho. Eu acho que o princípio é a base de tudo, que o princípio é o que dá começo a tudo, que o princípio jurídico é o fundamento de tudo. Não disse muita coisa, mas se eu pegar o método lógico-linguístico, eu vou, portanto, entender primeiro que o princípio é um critério. A semiótica vai me dar essa significação para o princípio. Segundo, que o princípio é um signo que tem um conteúdo semântico, que dentro de um sistema ele é o critério maior. Então, eu direi também que encontro vários critérios importantes dentro de um sistema e por isso eu preciso necessariamente colocar em que consiste esse critério maior. Aí vem a pragmática, para me dizer que toda vez que num sistema jurídico eu digo que algo é um princípio, estou me referindo a um critério básico,
a um critério fundamental, a um critério genérico, porque é um gênero criador de espécies. E, portanto, se o princípio é isto, eu toda vez que encontrá-lo num sistema, ele só poderá ter essa característica se ele for tudo isso que eu acabo de informar. Mas dentro do sistema jurídico é que eu estou apreciando e ainda tem uma questão a resolver. O discurso que me traz o princípio é um discurso cogente ou não? É um discurso deôntico ou não? Então, eu terei de sempre achar que, por ser um discurso deôntico, por ser assim, o princípio tem de ser também uma norma. Ainda que eu não encontre logo de saída no princípio aquela estrutura binária que encontro na norma simples. Ou seja, não encontro de logo qual é a endonorma e qual é a perinorma. Se eu pegar, por exemplo, a Constituição do Brasil, vou encontrar no artigo 1º que a República Federativa do Brasil é constituída, e aí vem uma série de requisitos dessa expressão, e a pergunta é, onde está, portanto, se isto é uma endonorma, a perinorma desta hipótese? O Brasil é uma república federativa. É que eu preciso entender o que é república, é que eu preciso entender o que é federação. Daí precisar entender se federação é um princípio, se república é um princípio, para que eu possa condicionar todas as demais normas, as chamadas normas simples da Constituição, a isto. E é facilmente demonstrável. Se eu pegar o princípio republicano, cuja definição daqui a pouco eu darei, eu vou ver que o artigo 37 da Constituição realmente me fornece um conteúdo que é integrativo do princípio republicano, porque lá se diz que é preciso concurso para ocupar os cargos públicos, é o sistema do mérito, e esse sistema do mérito vem arrimado naqueles princípios da administração pública que estão no artigo 37. Por conseguinte, eu já posso ir para o item 2 e definir o que é o princípio republicano. Direi que esse princípio denota uma forma de organização do poder, isso indubitavelmente, mas não disse tudo. É uma forma de organização do poder em que o titular é eleito pelo povo. E o povo, por causa desta sua função, exerce esse poder ou diretamente ou indiretamente. Exerce diretamente mediante certos elementos que estão descritos na Constituição. O plebiscito, a iniciativa popular, o referendo, que estão no artigo 14 da Constituição, exprimem como o povo exerce esse poder de modo direto. Ou então, eu vejo no próprio artigo 14 que há uma soberania popular. Por conseguinte, daqui a pouco vamos cuidar dessa soberania popular. E vamos, para completar essa noção de princípio republicano, dizer que ele é, se é dessa forma que se tem acesso ao poder, ele é o contraposto à forma monárquica de Estado. Por que o contraposto à forma monárquica de Estado? Porque nessa forma o acesso ao poder é por direito hereditário. Não se cogita do sistema do mérito, não se cogita nesse sistema do mérito a escolha popular, porque de qualquer forma é pelo mérito do escolhido que se faz, portanto, o sufrágio popular. E assim nós poderemos dizer que esse princípio está legitimado pelo exercício do poder pelo povo.
já fiz questão de demonstrar pela forma direta ou pela forma indireta. E quais são os fundamentos, então, do princípio republicano? É que esses fundamentos estão no fato de ele sustentar a soberania. E é bom lembrarmos que há uma soberania que poderíamos dizer nacional, aquela que a Constituição Francesa dos primórdios dizia que ela era una e que ela era, portanto, indivisível e que assim ela era exercida a soberania pelos poderes do Estado. Então, a soberania nacional que levou alguns autores, como Carré de Malberg, a condenar a chamada soberania popular, e até porque ele não aceitava, mesmo por causa daqueles movimentos chamados movimentos de julho, que fizeram assim um contraponto à monarquia. Mas, modernamente, não há doutrinador, e se ele vivesse agora não o faria, que viria a afirmar que não existe soberania popular. No caso brasileiro, nós nem seremos doidos de dizer isso, porque a Constituição, nesse artigo 14, diz como é que se exerce a soberania popular, e eu já fiz menção há poucos minutos sobre ela. Mas que fundamentos são esses, além da soberania nacional e popular? A cidadania. Nós nos lembramos que a cidadania é um elemento importante que veio, sobretudo, nas constituições do pós-Segunda Guerra Mundial, que são as constituições, por coincidência, do pós-grandes ditaduras da Europa e no Brasil também. Então, todas as constituições falam dessa cidadania. O cidadão passou a ser importante, tão importante, que um juiz de primeiro grau da Espanha pôde pegar o ex-ditador do Chile, Pinochet, que estava na Inglaterra, e prendê-lo. Em nome de quê? Em nome da cidadania, o respeito à cidadania. E olhe que Pinochet, naquele momento, era um pedaço da soberania do Chile, porque ele era senador pelo Chile. Mas então a cidadania hoje é fundamental e ela é um respaldo a esse princípio republicano. Novamente, o princípio republicano pode ser considerado como um fundamento da dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que, por ter nascido ser humano, já temos íncita essa dignidade. A tal ponto que tem aquele caso célebre do anão que entrou numa boate, numa cidadezinha das cercanias de Paris, Morsan-Dorge, e lá, ao verem ele dentro da boate, gritaram: "Ei, não, não!" E aí o outro: "Lancez de não!" Então começaram a lançar o anão. O anão, extremamente incomodado, foi chamado pelo proprietário da boate e lhe disse: "Olha, vem amanhã." Ele disse: "Deus me livre, venha, que amanhã eu lhe pago um cachê." E aí o dono da boate botou na porta logo: "Ici, lanceur de nain." Portanto, aqui tem lançamento, torpedo de anão. E a boate ficou famosa, progrediu do ponto de vista financeiro. Os vizinhos e as boates todas começaram a procurar quem era empresário de anão para que houvesse ali também essa diversão. E aí o que aconteceu? A boate botava assim: "Aussi, ici, lanceur de nain." Também aqui há lançamento de torpedo. A justiça francesa se incomodou com isso e proibiu. O anão e seus empresários foram
e arguíram o princípio da autonomia da vontade. No recurso, se entendeu constitucionalmente que o anão não poderia, pela autonomia da vontade, dispor do seu próprio corpo. E, por conseguinte, se era assim, então mostrava a relatividade da autonomia da vontade diante do princípio da dignidade da pessoa humana, com um silogismo muito utilizado pela justiça alemã também. Quer dizer, a pessoa humana tem dignidade. O anão é pessoa humana. Logo, o anão tem dignidade e, por essa razão, ele não poderia dispor dessa dignidade, porque não era dele, era da pessoa humana a cujo gênero ele pertencia. Então, a ONU depois se pronunciou sobre isso e, enfim, ficou, portanto, bem claro que até a autonomia da vontade estava condicionada a esse princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos ainda como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui entra, portanto, uma questão. Há um princípio que é recheado de valores, porque não se pode confundir valores com princípios. Em razão disso, podemos dizer, com uma síntese, que há aquilo que é valor e aquilo que tem valor. Aquilo que é valor é algo, é um objeto socialmente aceito, um objeto socialmente aprovado. Aquilo é um valor. O trabalho, por exemplo. E se eu disser que um objeto tem valor, aí entra no campo da axiologia para saber quem dá valor e quem não dá. Entra, portanto, no campo da filosofia, para que nós saibamos, nessa área da filosofia, que é a axiologia, se é aprovado por A, aprovado por B, portanto, diferente do que está na nossa Constituição, que diz valores sociais do trabalho. Então, o trabalho é um valor. Valores sociais da iniciativa privada. A iniciativa privada é um valor. E os dois estão, portanto, monitorando lá na frente a área dos direitos sociais e a área dos direitos econômicos. Por conseguinte, esse é um dos fundamentos do princípio republicano, e até posso dizer que é uma retroalimentação. O princípio republicano também é um fundamento desse item. O último é o pluralismo político. Não podemos falar de princípio republicano sem que nós tenhamos um pluralismo político. Eu vou precisar desse conceito do pluralismo político, da diversidade, da multiplicidade de opiniões do ponto de vista do poder. Eu vou precisar para a utilização na federação, ou no princípio federativo, porque o princípio federativo não é só um princípio que represente uma técnica de repartição do poder político. Ele também é um princípio que representa uma técnica de poder na sociedade civil, portanto, os núcleos de poder que estão distribuídos na sociedade civil. Dados esses fundamentos, vamos ver o que é que no Brasil se tem como objetivos fundamentais do princípio republicano e já antecipo do princípio federativo. Vejam, primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nada no Brasil pode deixar de ter essa característica quando se tratar do exercício da República, do exercício do poder, portanto, entre nós, com essa característica republicana. Garantir o desenvolvimento nacional, mas logo em seguida faz uma menção ao bem-estar social, o que significa que estão imbricados os dois princípios. O princípio, portanto, do desenvolvimento econômico
eu digo princípio, subprincípio, o elemento do princípio que é o desenvolvimento econômico com o do bem-estar social. Eu não preciso ter desenvolvimento econômico se não for como base do bem-estar social. Não há desenvolvimento econômico para si mesmo. Crescimento de PIB e essas coisas todas para si mesmo. Tem que ser relacionado com esse bem-estar. Então, esse bem-estar e esse desenvolvimento vão reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por isso é que, em matéria de direito financeiro, nós estudamos o sistema de repartição de receitas. Um ente federal arrecada, mas não é o dono daquele produto da sua arrecadação sozinho. Ele tem que repartir com os demais. Até porque a fonte é uma só, que é o contribuinte, que é o ser humano que habita o território do Estado. Portanto, tem que derrubar essas desigualdades sociais e regionais. E, por último, um dos objetivos fundamentais do princípio republicano é a promoção do bem-estar social, com uma tônica que leva a não se ter preconceito, a não se buscar qual é a origem para se promover esse bem-estar social, a etnia, o sexo, não é? A idade. Portanto, todas essas coisas são postas de lado para que nós possamos entender quais são esses objetivos do princípio republicano. Esse princípio republicano, nós vamos voltar a ele quando tratarmos das condicionantes para o seu exercício. E o que é o princípio, portanto, federativo? Muito bem. Eu poderia dizer que é uma técnica. A federação é uma técnica de repartição do poder numa superfície, numa área territorial. Não satisfaria somente isto. Essa técnica representa descentralização por causa especialmente do princípio republicano. Observem que, em regra, foi por isso que Rui Barbosa entendeu que se nós tínhamos que instaurar a república, fatalmente teríamos que ter a federação. Não é bem assim. Mas, uma vez que se coloque a federação como uma técnica de repartição do poder político, então nós temos aí que acoplar com o princípio republicano. Mas nós teríamos que olhar dois elementos na definição do princípio federativo. Portanto, dois elementos compõem a definição do princípio federativo. Primeiro elemento: o Estado Federal é uma negação de um Estado nacional. Significa dizer que o Estado Nacional tem, do ponto de vista do poder, uma centralização, enquanto que o Estado Federal, repita-se, negação desse Estado nacional, ele é uma descentralização, ele é uma forma de distribuição do poder político. Este primeiro elemento é tão importante que nós o olhamos pela linha da possibilidade de os organismos de poder, que nós entendemos os organismos locais, os organismos regionais, influenciarem nas decisões nacionais. Por essa razão é que, ao se estabelecer que o Senado Federal representa os estados, e por isso mesmo o Senado Federal tem a seu cargo, está ali dentro como, chamemos assim, a Casa da Federação, em contraposição à Câmara de Deputados, que é a Casa do Povo.
Por isso mesmo que está faltando. No momento em que o município é um poder local, está faltando a representação do município no Senado Federal. Seria, talvez, algo a se pensar numa alteração dos 3 senadores, um deles representaria o município e, nessa representação, nós teríamos que imaginar como é que faríamos a eleição, como é que faria a eleição desse senador. O segundo elemento da definição, nós poderemos dizer que é a estruturação da sociedade em núcleos de mando refratários às concentralizações do poder. O que significa que esses núcleos de mando existem dentro da sociedade civil e eles têm uma repercussão na formulação das decisões que interessam à sociedade civil. Portanto, o Estado Federal, ele, no fundo, é algo que se acopla com a ideia de democracia. O Estado Federal é, portanto, uma expressão da democracia. Os fundamentos do princípio federativo são os mesmos que nós arrolamos para o princípio republicano, assim como os objetivos, porque eles são encontrados na Constituição como sendo fundamentos do princípio federativo, fundamentos do princípio republicano, etc. Objetivos do princípio federativo, objetivos do princípio republicano. Resta-nos examinar agora o quarto item, que são as condicionantes do exercício do poder. O princípio republicano, ele, portanto, tem uma condicionante, que é a soberania popular, que relativiza o poder formal. Então, essa é uma condicionante, porque o poder formal, ele não é absoluto. O poder formal não tem, por conseguinte, a ideia de que, como era na Constituição de 1791 na França, de que a soberania está com a nação. Não. A soberania, a não ser que se queira entender essa expressão soberania está com a nação, nação naquele sentido do Abade Sieyès, que assim definia o terceiro estado. Não é nesse sentido que nós vamos aceitar. Nós vamos aceitar a nação como todos os estados sociais existentes. Por conseguinte, a soberania nacional não esgota, portanto, o direito de supremacia. Este está distribuído com o povo na chamada soberania popular, repito, que relativiza o poder formal. Mas nós temos, para esse princípio republicano, um ponto que precisa ser esclarecido. É o que nós denominamos de presidencialismo imperial, que é decorrente da hipertrofia resultante do domínio que tem o presidente da República dos recursos financeiros e da força. Isso lhe dá esse tom de presidencialismo imperial. E eu digo que são esses caracteres porque, de rigor, do ponto de vista desta Constituição de 1988, as suas regras são tipicamente de um parlamentarismo, que foi o que se pretendeu ver se resolvia se o Brasil queria um parlamentarismo ou um presidencialismo, e o plebiscito de 1993 entendeu que deveria ser o presidencialismo. Mas as alterações no texto da Constituição não chegaram a visualizar, do ponto de vista
formal esse presidencialismo imperial. É a tradição, é o costume que faz. Entender? Porque ele está com os recursos todos na mão. Se ele quiser emitir moeda para superar algum problema, contanto que não seja uma emissão inflacionária, ele poderá fazer. Então ele tem esses recursos. E agora, com essa ideia canhestra de que o artigo 142 defere ao presidente da República a requisição das Forças Armadas para enfrentar os outros dois poderes, piorou. Eu digo canhestra porque não passou pela cabeça de ninguém que esteja sem um propósito definitivo, não passou pela cabeça de ninguém. Portanto, que seja possível as Forças Armadas estarem a serviço do presidente da República, portanto, a serviço de um dos poderes. E nem poderia, porque se o artigo 142 diz as funções das Forças Armadas e diz que qualquer dos poderes poderá requisitá-las, não é possível que um requisite contra o outro. Acabaria com o sistema de freios e contrapesos. Por outro lado, nós temos, além dessa diretriz parlamentarista, nós temos que o controle dos atos administrativos, portanto, o controle dos atos da administração pública é feito pela apreciação de alguns elementos que estão lá na Constituição, no artigo 37. Lembremos todos de que lá se fala em moralidade, lá se fala em sistema do mérito, quando estabelece que o recrutamento dos servidores da administração é feito de uma forma não hereditária e, portanto, uma forma familiar, e por isso mesmo o Supremo Tribunal Federal pôde interpretar, nesse artigo 37, a fonte que nega o nepotismo. Ora, onde o Supremo Tribunal Federal achou arrimo nesse dispositivo para condenar o nepotismo? Achou arrimo no princípio republicano. Ou seja, se não fosse uma república, se o titular do poder fosse por direito hereditário, não se poderia falar de nepotismo, nem extrair do artigo 37 esta proibição de que os parentes possam estar servindo ao titular dos cargos de representação, dos cargos dos agentes políticos. Por conseguinte, nós podemos agora ver com as condicionantes do princípio federativo, relativizando o poder da União com a descentralização do poder formal, distribuindo atribuições controladas pelos núcleos sociais de mando. Nós temos a federação de regra desde as capitanias hereditárias. Mas, quando se formalizou a federação, infelizmente, fez-se um federalismo centrípeto, isto é, aquele que puxa para o centro, mas é uma técnica de participação das comunidades regionais e locais que nós temos nas decisões nacionais.
É um desdobramento da soberania, objetivando o cumprimento das funções do Estado, do dualista, que é um Estado, portanto, do bem-estar social e do desenvolvimento econômico, assegurando os indivíduos nas suas ações, eu diria até assegurando os indivíduos ou aos indivíduos uma vida com dignidade humana. O princípio federativo também comporta o que nós chamamos de standard federativo, que é o princípio da simetria, que leva a todas as formulações que nós temos para a União, para os estados, para o município, para o Distrito Federal. Esse standard federativo é fundamental para caracterizar o que nós chamamos de condicionantes do princípio federativo. A centralização dos recursos financeiros é uma das situações negativas desse federalismo. Mas nós temos um aspecto interessante que é o da jurisdição constitucional. O Supremo Tribunal Federal, que exerce essa jurisdição constitucional, infelizmente não o faz de modo exclusivo, porque ele é ao mesmo tempo um órgão do Poder Judiciário. Ele faz as duas funções. E, sendo assim, esse órgão constitucional deveria ser um órgão de poder político em sentido estrito, condicionando, portanto, todas as esferas de poder às suas decisões. Confundindo-se ele como um membro do Poder Judiciário, ele não exerce com tranquilidade a jurisdição constitucional. Porque se exercesse a jurisdição constitucional, ele teria essa característica de um poder corretor, como ele foi pensado. O Supremo Tribunal Federal tem a raiz em 1808, quando o rei Dom João VI, chegando ao Brasil, encontrou os tribunais da relação. E esses tribunais da relação tinham um na Bahia, um no Maranhão, um no Rio de Janeiro e um em Pernambuco. Ele fez um órgão de cúpula, não é? E esse órgão de cúpula foi que concentrava toda a justiça, inclusive sendo caudatário das decisões desses 4 tribunais de relação. Claro que quando, em 1890, um decreto do governo provisório criou efetivamente o Supremo Tribunal Federal, ele o fez com esse propósito de ser um tribunal político. E nós aí temos a Constituição de 1988, que, repito, fez essa questão lamentável de dar ao Supremo Tribunal Federal também a competência de um tribunal de apelação, chamemos assim. Então, essa criação deu realmente para se fazer uma confusão. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é que deveria ser realmente um tribunal da federação. Ele diz que é, mas na realidade não chega a isto. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal com as duas funções, a de jurisdição constitucional e essa outra de compor a cúpula do Poder Judiciário, mas na função jurisdicional. Nós já demos o exemplo do nepotismo. Poderíamos dar outros tantos exemplos, que partindo, portanto, da guarda da Constituição e não sendo um tribunal que precisa da norma jurídica emitida pelo corpo legislativo para poder formular os critérios que são necessários para, numa ótica de órgão político stricto sensu, as suas decisões representarem realmente a guarda da Constituição, representarem realmente
àquelas formulações que decorrem da interpretação constitucional. Portanto, o princípio republicano, o princípio federativo é algo que nós precisamos cultivar com mais cuidado para que nós não tenhamos as dúvidas que estão restando aí de que o presidente da República é um poder independente, não tem harmonia com os demais, reclamando quando o Supremo Tribunal Federal se posiciona como o guarda da Constituição, como aquele que interpreta a Constituição e, por conseguinte, manter o respeito que deve ter às decisões judiciais de uma jurisdição constitucional.